Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à minha live. Deixa eu melhorar aqui o ângulo. Vamos aqui mesmo. Tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos soltar o cabelo. Vamos. Eu sei que nesse horário a gente já tá cansado, mas vamos entregar o nosso melhor, né? Vim aqui entregar o meu melhor, vou fazer uma live respondendo o questionamento de vocês, tá? Aproveita, eu sou psicóloga, sou mais conhecida como Dona Ana. E eu vim aqui tentar responder o máximo de perguntas para poder contribuir com a sua vida, né? Com o seu processo de autoconhecimento. Eu falo muito sobre relacionamento, tá? E amanhã, eu acho, inclusive, vai sair um vídeo que talvez seja um pouco polêmico, que é sobre o fato, né, dos homens... Eu vi um vídeo horroroso. Aqui na live eu posso dizer, né? Mas um recorte de um podcast onde um senhor afirma bem assim: homem casado não dá carona para outra mulher. Que é isso, gente? Que é isso? Homem casado, que bom que vocês gostam dos meus vídeos. Homem casado, ele pode dar carona, e essa insegurança das mulheres em achar que o homem vai fazer alguma coisa em uma carona. Primeira coisa, ele diz bem assim: não, para a saúde do seu casamento, não deixe seu marido dar carona para outras mulheres. A saúde de um casamento, se existe essa insegurança, está longe de ser saudável esse casamento. Se eu preciso que meu marido, né, me cerceie a sua própria liberdade de ser gentil com uma mulher que tá grávida, que tá precisando, né? Ele diz bem assim: manda a mulher pedir Uber, mas às vezes não é assim que acontece. Então, assim, gente, isso é perigoso. As pessoas tornaram, né, estão sem responsabilidade afetiva na distribuição desses conteúdos. Isso é muito perigoso. Aí eu alimento a cabeça de uma pessoa neurótica, compartilha esse pro marido, casamentos acabam. Porque o inconsequente lá disse assim: homem casado não pode dar carona pra mulher. Que é isso, gente? Em que mundo, em que século esse ser humano tá? Homem, mulher, tá? Homem ou mulher, quando quer trair, é carona, é com carro, sem carro, com celular, sem celular, é na hora do almoço, é de madrugada. Quem quer, meu amigo e minha amiga, faz, independente de carona. Isso é muito sério. Aí eu alimento essas coisas na cabeça da pessoa, dou pra ela munição, mas tudo isso pra quê? Pra vender curso. Então faz assim, ó, cutuquei a tua dor. Você foi lá, acabou com o seu casamento, agora vem aqui pro meu curso, né? Ou então, antes de você cutucou, o casamento ficou horroroso, agora vem aqui pro meu curso, porque agora eu vou ensinar vocês a serem um bom casal. O que é isso, gente? Onde está a responsabilidade das pessoas nesse sentido? Eu fico assim, eu fico chocada, sabe? Olha lá, ó. Aqui está dizendo assim: ó, oi, meu esposo foi diagnosticado com ciúmes patológico, vivi um inferno 4 anos. É um inferno viver com gente ciumenta. Porque o ciumento tem uma coisa assim, sabe? Inclusive, se você se identificou como ciumento, você vai se tratar. Porque o maior prejudicado nesse sentido é você. O ciumento patológico, ele cria cenas. Não adianta você falar pra ele que ele não fez nada. Na cabeça dele, que é uma cabeça de terror, que são cenas de terror, você fez tudo, está vivendo um caso, você deu moral, você olhou no restaurante. Ó, fala uma coisa pra vocês: tem coisa mais desagradável, e eu já tive vários problemas com isso, né? Probleminha. Às vezes, né, é o meu jeito. Eu tô parada e do nada eu olho nada. Eu tô parada. E às vezes, nesse olhar no nada, eu tava olhando da direção de um homem. E eu fui cutucada inúmeras vezes: para de encarar a pessoa. Eu nem tava vendo a pessoa. Então, assim, é super desagradável você sair, você tá num restaurante, você tá indo para celebrar, para você comemorar, e você ser importunado por uma cena caótica criada na cabeça da outra pessoa, porque assim ela acredita que você está flertando, né? Se o outro flertar do seu lado, deixa eu te dizer uma coisa, né, meu amado, minha amada. Isso é falta de respeito, falta de caráter dele. E acredite, ele vai colher isso. Ele vai colher em algum momento. Agora, que você... Maravilhoso, obrigada, Wendell. Wendell Winchester. Um cavalheiro. Além dele colher o que ele vai plantar, isso diz respeito ao caráter dele. E você tá na hora de reavaliar,
né? Não se esqueça, você escolheu essa pessoa que encara as outras pessoas e fica flertando do teu lado. Se a pessoa flerta do teu lado, você tá sem amor próprio, você tá inseguro. É você que tem que sair disso. Você não perde nem seu tempo tutando lábia para tentar discutir com uma pessoa dessa, crendo aos padres. Então, assim, é muito fácil para você, dona Ana. Não é fácil para ninguém. Pra ninguém é fácil. Agora, ficar na posição de vítima, lambendo ferida, é uma delícia. Sabe por quê? Nessa posição de vítima, você não precisa, né, ter responsabilidade pelos seus atos. Por quê? Porque a vítima, tudo que acontece na vida dela não são os atos dela, são os outros que cometem esses atos e daí ela não consegue transformar a vida dela, coitadinha. Para com isso, gente. Se você está assistindo a minha live, né, esse vídeo, seja lá o que for, o vitimismo te leva a um ciúmes patológico, que te leva a uma insegurança horrível com cenários catastróficos e você vai continuar nessa lambeção de ferida o resto da vida. Vai trocar de relacionamento, vai vir outro relacionamento e você vai continuar infeliz. Até quando? Essa é a minha pergunta. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada, Wendel. Boa noite a todos. Tá? Cheguei meio brava aqui. Tava meio brava. Tava com o corpo de dor ativado. Porque uma plataforma tirou o meu vídeo. Parou de distribuir. Porque eu estava de regata. E ele colocou como sensualizado. Aqui, que absurdo isso. Pronto. Acalmei meu corpo de dor. Elienay, como é que você me conhece? Você me chamar de Paula? De onde você me conhece? Poucas pessoas me chamam de Paula. O Wendel está muito feliz com a minha presença aqui. Obrigada, Wendel. Ciúmes patológico tem cura? Tem sim, mas demora. E eu não vou mentir pra você. E entenda o seguinte, o ciúmes, ele virou patológico porque ele foi alimentado durante muito tempo. Então, pense, é uma mapinha mental que tá tanto tempo ali trabalhando e funcionando, tá? Porque é o seguinte, o ciumento, ele diz o seguinte, funcionam os meus ciúmes, porque todas as minhas, né, hipóteses em relação às suas atitudes, elas no fim têm confirmação. Tem confirmação, porque sabe por que uma hora que confirmam? Porque a pessoa insegura, ciumenta, ela se torna chata. Aí tudo que você não quer é ficar mais do lado dessa pessoa, mas aí tem uma dívida emocional. Aí você tem uma boa pessoa, você tem até caráter, mas aí você passa a olhar a grama do vizinho. Entende? Não estou dando liberdade poética para as pessoas saírem por aí traindo. Eu só estou te dizendo assim, quem procura, acha sim. E é o que o ciumento patológico, ele vai criando essas cenas. Literalmente, ele cria dessa forma, tá? Só que daí demora, tem cura, mas demora o processo. Por que demora? Só é ciumento porque é inseguro, porque se compara, porque nunca está presente, porque vive numa lambeção de ferida do passado e muito consternado com situações hipotéticas do futuro que são sempre caóticas. E para desenvolver esse estado de presença, de amor próprio, de autodomínio, leva tempo. Tá bom? Mas tem cura sim. Hoje o tema é ciúmes? Pode ser, né? Mas algumas perguntas aqui em relação a ciúmes eu vou respondendo, mas outras também que, inclusive, estiver nesse sentido aí sobre relacionamento. A gente... uma pergunta aqui, Paula, você acredita na lei da atração? Não, calma aí. Depois me faz essa pergunta de novo, se eu esquecer da lei da atração. Tá. Todo narcisista... tem perguntas maravilhosas. Calma. Todo narcisista tem ciúme patológico? Todo. Por quê? Por que todo narcisista tem ciúme patológico? Porque ele tem a falsa, né, convicção, né, a ideia de que tudo é pra ele. De que todas as atenções do mundo, todas as pessoas, né? Obrigada, ainda novamente. Tudo é pra ele. Então, tudo que foge do controle dele, né, tudo que não está em exclusividade para ele fica muito ciumento.
com nuances, tá? Então, assim, ele não é um ciumento qualquer não, porque o narcisista é danadinho, tá? Ele coloca a culpa em você. Então ele vai dizer assim, eu tenho ciúmes, né? Porque eu te amo. Eu tenho ciúmes e você me passa insegurança, porque você já fez isso e isso, entendeu? Então o negócio ali é mais elaborado. Mas todos têm ciúmes patológico, uma confusão, uma brigaiada, sabe? Porque você ama mais fulano, porque e vai deixando a pessoa que tá do lado, né, que era saudável, doente. É horrível. Na sua opinião, qual o limite para insistir em reatar um casamento depois de 7 meses? Na minha opinião, depois de 7 meses, né, muita coisa esfriou. Era para ter. Oi, meu amado! Rogério, amado! Na minha opinião, depois de 7 meses, né, muita coisa aconteceu. Inclusive, você está pegado, o outro pode ter seguido também. Então, assim, já era inclusive, mas tem amor envolvido, será? Será que não é um apego a uma circunstância em que vocês viviam juntos, que era cômodo, era divertido, né? Também te amo, amado. Então, pode ser que, na minha opinião, então, para finalizar a pergunta, na minha opinião, você está resistente ao fato de que a separação aconteceu e era o melhor que poderia acontecer. E toda vez, preste muito bem atenção, que eu fico resistente a algo e eu não aceito, eu gero na minha vida e na vida de quem está perto sofrimento. E eu não abro e me abro para mudanças. E mudanças que podem ser maravilhosas, que inclusive um dia você tanto desejou, tá? Então, na minha opinião, está na hora, depois de 7 meses, de seguir. Meu alma! A Yara e o Rogério são maravilhosos. Eles fazem parte, né, da minha história, que eu tenho com muito carinho. Rogério, ou James, que tá aqui, sigam ele, inclusive, ele é um ser humano maravilhoso. Só tem que postar com mais frequência que no TikTok, né? Bonitinho. Boa noite. Me separei há mais de um ano, motivo muita traição. Agora diz se arrepender. Então vamos lá. Vocês já têm a resposta naquilo que vocês mesmos falam, né? Então, assim, se você se separou mais de um ano, né? E o motivo era muita traição, agora a pessoa diz que se arrepende. Foram traições, foram inúmeras traições e é o padrão de comportamento. A pessoa pode estar arrependida? Pode ter mudado? Pode. Agora, a pergunta que eu volto para você é: você deve ter, né, acumulado um padrão de comportamento de desconfiança. Você vai conseguir entrar nessa relação e confiar novamente? Nunca é o outro, tá? É sempre um olhar para você. Tenho um relacionamento que voltei depois de um ano separada por ter uma filha viva e infeliz. O que fazer? Ser coerente com aquilo que a tua vida, né, com o teu corpo, que os teus sentidos estão pedindo, para que você seja feliz nesse relacionamento. Você não tá. Você voltou por conta de um filho, talvez, não porque faz sentido para você. Enquanto você continuar nessa incoerência, você não será feliz, tá? Eu sou pró-relacionamento, sempre, mas o relacionamento mais importante que você tem que ter é com você mesmo e ser coerente com aquilo que faz sentido para você. A não ser que você esteja colocando no relacionamento toda a responsabilidade da sua felicidade. E isso é uma grande mentira. Então, arrume isso aí primeiro, né? Se responsabilize você pela sua felicidade, não o casamento, não o outro. E daí, quem sabe, seu casamento pode voltar a melhorar, tá bom? Eu traí, mas nunca contei. E agora? Se você continua nesse relacionamento, deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma coisa que toda pessoa que trai acredita que vai acontecer, que a pessoa nunca vai descobrir. E pode ser que não descubra mesmo, mas a pessoa mais importante da sua vida, que é você, vai conviver com essa mentira, né? Com essa circunstância oculta pro resto da vida. Se você vive bem com isso, tá tudo bem. Agora, não se esqueça de algo muito, muito importante, tá? Se a gente vive vibrando na mentira, tá? A mentira, ela tá ali na faixa vibracional de medo, mentira, né? Faixa vibracional muito baixa.
Então é uma faixa de não criação. Então você não consegue criar, é como se a tua vida não fosse pra frente, tá? Porque todo mundo... Ah, mas e político vive mentindo, mas a vida deles progride, eles têm muito dinheiro. Você não sabe, criatura, pode ter muito dinheiro, mas não sabe se tem doença, você não sabe se tem uma coisa mal resolvida na família. Parem com isso, gente. Ter esse olhar é muito limitado, é raso, tá bom? Então, reflita sobre isso. Não tô dizendo pra você sair por aí falando, olha, eu traí porque eu vi lá na live da dona Ana e agora eu tenho que falar. Não é sobre isso. É sobre a responsabilidade dessa atitude e se você vai continuar, né, num processo de enganar o próximo ou não, né? Entendendo que isso fica numa faixa vibracional baixa e é uma faixa vibracional de não construção. Tenho 8 filhos com 6 mães. Elas não estão querendo morar vizinhas aqui de condomínio. Como que eu faço? Ô, Cláudio, mas também, né? Como é que elas vão viver? Já pensou a confusão, né? Às vezes, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes é o melhor pra tua vida. Ah, não, mas vai facilitar aqui, dona Ana e tal, não sei o quê. Mas você já complicou tendo, né, 8 filhos com 6 mães diferentes. Então, agora, para facilitar, evite confusão, discussão, facilita a sua vida aí, né? Talvez o que você quer não seja resistente a isso, só sente o fato de que talvez a tua ideia pode ser muito legal para você, mas não para todo o resto, que daí, não sendo legal para todo o resto, meu filho, você vai ter dor de cabeça uma hora ou outra. Ela tá de sacanagem? Ele tá de sacanagem? Só um pouquinho. Ai. Como manter um relacionamento onde você se sente bem, mas a outra pessoa sempre tem o que reclamar? Nossa, a gente estava conversando sobre isso, né, Yara, antes de entrar. Você tem que entender que a pessoa não tem o mesmo progresso, evolução, né, estado de consciência que você. E que, inclusive, esse reclamar, eu sei que isso acaba afetando você, né, porque conviver com uma pessoa que só reclama, ela, inclusive, pode ficar doente com muito mais vezes, né? Eu fiz um vídeo para uma TV recentemente, exatamente, a pergunta da TV era o seguinte: quando é que a reclamação vira doença? Quando a reclamação vira doença, quando ela começa a alterar o sono, né? Por exemplo, pessoas que vivem reclamando têm um sono horroroso, aí não dorme direito, aí passa a fazer a vida de todo mundo, inclusive a dela, no inferno. E ela, por mais que ela faça a vida da outra um inferno, ela também faz a dela mesma um inferno, e ela fica com pensamentos: eu sou um fracasso, eu sou isso, eu sou aquilo. Fica constantemente em estado deprimido. Estado deprimido constante traz comorbidades. Quais elas? Alcoolismo, diabetes, né, pressão alta, doenças cardiovasculares e a mais perigosa, que é a depressão. Então, uma pessoa que não reclama, casado com uma pessoa que vive reclamando, muitas vezes está até vivendo esse quadro e não aguenta mais, não sabe o que fazer, né? Bom, precisa ter paciência, não pode baixar na mesma vibração que eles. A pessoa que reclama é uma pessoa que sempre tem medo, sempre tem muita raiva, tem muita tristeza, né? E são emoções de vibração muito baixa, né? Aquelas pessoas que te sugam. Não tente, né, ficar tentando trazer essas pessoas para cima. Continue você em alto astral, fazendo as suas coisas, né, acreditando nas coisas, não dando tanta potência para aquilo que essa pessoa fala de mal, de reclamação, né, tentando trazer sempre o lado bom, para tentar fazer com que ela venha para o seu estado vibracional, né, de alegria, de paz, de neutralidade, de razão. E daí, se ela não conseguir fazer isso, vai chegar um momento que, acredite, você não vai conseguir mais sustentar. E daí aí você vê o que você faz com esse processo. Mas a orientação é: não fique lá embaixo como ela. Após uma traição descoberta, como lidar com a desconfiança, sendo que a pessoa falta com a verdade às vezes? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Traição, lidar com a desconfiança. Você tem que lidar... Pare uma coisa, ó, se você foi traído, você resolveu perdoar,
Existe uma coisa muito importante que você tem que parar de fazer. Parar de acusar o outro em nível de inverdades, em nível de mentira. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Você escolheu confiar numa pessoa já sabendo que ela mente, já sabendo que ela traiu. E por que? Não fale assim, dona Ana, pare pra pessoa, né? Eu tô querendo te dizer o seguinte, você tá tirando a tua paz, tirando a paz das outras pessoas, né? Vai continuar nesse jogo, nessa mágoa, vocês vão ficar doentes. Então, assim, se você escolheu perdoar, entenda algo muito importante, você perdoou alguém que mentiu. Se isso for um padrão de comportamento, vai continuar assim. A pergunta que eu faço, de novo, eu volto para você. O que você escolhe para sua vida? Qual o amor que você tem pela sua vida a ponto de você se submeter a isso, né? Ou não, você tem tanto amor pela sua vida, você é tão seguro de si, daquilo que você quer, que você vai confiar plenamente e vai fazer o melhor casamento da sua vida. Eu não sei, eu só sei que como é que você se posiciona é que vai fazer toda a diferença nessa relação. Tá bom? Marquei psica, minha esposa ficou brava. Foi a primeira consulta, já vamos ver as próximas cenas. Oh, meu Deus. Uma pena, né? Se ela soubesse o quanto é legal, o quanto faz bem, inclusive pra ela, né? Nossa. Como conviver com um parceiro depressivo e com pré-diagnóstico de borderline? Gente, isso é muito difícil, sabe? Você precisa cuidar demais da sua saúde mental, demais. Então você é uma pessoa que não pode se dar o luxo, né, de não ter atividade física, de ter a sua rotina. E por que eu tô falando de você? Porque a gente que quando é casado com essas pessoas, a gente tem a falsa sensação de que nós vamos resgatá-las com a nossa alegria de viver. Pare com isso, né? Isso é o processo delas. Você que não pode deixar ficar e entrar no mesmo estado deprimido que elas, senão os dois adoecem. Tá? Essa é como conviver. Toda vez que eu vejo essa pergunta, eu tenho a sensação de que a pessoa tá querendo ter o máximo de boas atitudes para o outro, para que o outro fique bem. É justamente o contrário, tá? Porque você bem, o outro vai ficar bem também, tá? O ciumento patológico, ele repete o padrão. Se ele não tiver em tratamento, ele vai repetir isso nossa, eternamente. Por quê? Porque ele não percebe. Na cabeça dele ele não tem. Entendeu? Na cabeça dele não é ciumento. Ele tem cegueira emocional. Qual a emoção que o cega? A raiva, o medo. Entende? Então não. Imagina, você fez tal coisa assim, mas não, olha aqui pra mim. Você não, eu tenho certeza. Lá na cabeça dele. Entendeu? Então, óbvio que ele vai repetir enquanto ele achar. E ele, não tô doente, não. Olha, eu tô vendo. Né, criando ali na cabeça dele a cena, né, da grande traição e tal. Ele, a pessoa, o ciumento patológico, ele liga os pontos. Ele vive num ligar de pontos. Obrigada, Carlos. Que bom. Obrigada, Monique. Obrigada, Love. Vocês gostam da minha sobrancelha? Tá sem fazer, viu? Mas como eu não tenho frescura aqui, vai assim mesmo. Idem, além de uma amante do trabalho, também 21 anos de relação. Terapia de casal salva o relacionamento? O que salva o relacionamento não é a terapia, é o aceitar das mudanças de cada um, é aceitar que o relacionamento é aprendizado, é aceitar o outro como ele é e se isso faz sentido na sua vida, é aceitar que o perdão, inclusive, é uma ferramenta poderosa, uma manifestação de amor incrível que sustenta o relacionamento. O que salva o relacionamento são esses 5 pilares aqui, que você pode, meu filho, trabalhar em qualquer terapia, que se não tiver isso aqui, se o terapeuta não trabalhar com isso aqui, que é admiração, um sexo de qualidade, né, comunicação, intimidade e parceria, pode fazer terapia há anos, que não vai dar boa, tá? Bipolaridade não tem cura, porque é um transtorno de personalidade. Então, uma pessoa que tem aquelas características, né?
E essas características fazem parte, né, da identificação dela como ser e vai acompanhá-la para o resto da vida. Ao longo, ela com tratamento, né, entendendo a sua química, entendendo como o corpo funciona, ela pode ter menos crises, né? Mas e conviver socialmente de forma bem mais saudável do que uma pessoa que não está em tratamento, né? Em tratamento, que eu digo assim, no processo de socializar, né? De umas normativas sociais, tá bom? Treinamento, relacionamento à distância é muito complexo, é muito difícil de dar certo mesmo. Boa pergunta, ótima pergunta aqui, ó. Tenho bipolaridade, como posso entender melhor fatores que contribuem para a fase deprimida? Olha, eu vou falar pra vocês, é o básico que a gente não faz porque a gente tem preguiça, tá? Os meus consultorandos, quando eles entram comigo no setting terapêutico, eles recebem até um aplicativo que eles têm um bloquinho de notas que é o Diário das Emoções, onde eles podem colocar ali quando é que eles estão muito mal. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando todas as coisas estão na nossa cabeça, elas se perdem. Por isso que a gente vive ansioso. Porque esses pensamentos transtornados é como se a gente não conseguisse pegar. Então a gente não resolve. Por isso que muitas pessoas dormem muito mal. Vai tentar resolver, inclusive, no sono, né? O sono é um mapinha, né? Ele é criativo, ele faz filmes das coisas que você não conseguiu ou precisa resolver durante a noite. Mas às vezes é tão tumultuado que você acaba não dormindo, correto? Então, para eu entender a minha fase deprimida, minha fase que eu tô, ou então que eu tô em mania, eu preciso fazer o quê? Eu preciso anotar, para entender, inclusive, o que aconteceu um pouco antes. Quanto mais eu faço exercício, eu tiro do pensamento, eu trago para forma. Por isso que a terapia da fala também é muito importante. Ou então, ao invés de ficar nos pensamentos, falar na frente do espelho. Eu não gosto de escrever. Fala na frente do espelho, fala com o terapeuta, porque daí isso sai daqui e vem para forma, ele começa a tomar corpo. E daí é nesse momento que eu passo a ter consciência, entende? E daí eu vou me conhecendo melhor. E conforme eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo o meu corpo de dor, né? Um dia eu posso fazer uma live só sobre corpo de dor, eu palestro muito sobre isso. Eu sempre falo nas minhas palestras, né? Quem entende sobre corpo de dor tem ouro na mão. Porque eu entendo o meu corpo de dor, eu entendo que ativo o meu corpo de dor. E o borderline, o bipolar, ele tem um corpo de dor diferente das outras pessoas. Então, eu entendendo como funciona o meu corpo de dor, eu passo a ter o meu autodomínio fica refinado, né? E daí todo mundo ganha. Adolescente que sofreu abuso e não respeita a figura masculina, está confusa com a sua sexualidade. Gente, pense assim, ó, vamos entender duas coisas bem básicas. Primeira coisa, né, o adolescente não tem uma circuitaria muito importante, que é do córtex pré-frontal, finalizada ainda. Então, é muito complicado a gente querer exigir deles, né, uma coisa muito importante, ou determinadas circunstâncias. Então, a gente precisa ter, às vezes a gente quer ser só ouvido, sabe? Eu sei que a gente precisa impor alguns limites, eles estão aprendendo, né? Mas antes de qualquer coisa e de julgar ou de atacar, a gente precisa acolher principalmente essa jovem, né, que foi abusada. Então, e tá com dúvidas em relação. Claro que vai gerar dúvidas, né? Eu dei uma entrevista no podcast e eles perguntaram assim: é comum, né, ver algumas mulheres que foram abusadas sexualmente serem heterossexuais, mas ter uma facilidade, né, para chegar ao orgasmo, por exemplo, vendo filmes eróticos com outras meninas. Sim. E eu falei, eu falei isso. Por que esse é o caminho mais fácil? Porque em algum momento o masculino, né, a figura masculina foi aversiva para ela, mas não significa que ela goste de meninas. Então a sexualidade ela é algo assim muito primorosa, a gente tem que tomar cuidado, numa época que tem que tomar muito cuidado. Então, assim, se você estiver de coração aberto para esse adolescente, né, se estiver aberto para poder ajudar, contribuir, já vai estar meio caminho andado, e um caminho mais importante, na verdade.
Que bom, Cláudio, que bom. O que fazer com pensamentos intrusivos? Não dá moral pra eles, tá? Verdade, vocês não podem ficar dando moral pra muito pensamento, não, tá? Porque senão eles te engolem, eles passam a perna em vocês. E eles fazem isso por quê? Porque é a forma como eles têm, inclusive, de querer te dominar, né? Pensamento, a gente tem que, quando eu falo assim, não dê muita moral, eu quero dizer o seguinte, é você que tem que dominá-los e não ele te dominar. Pensamento intrusivo, ele só vem porque às vezes você tá com uma baixa, né? Você tá cansado, ou então você engoliu algumas coisas, e daí de alguma forma teu cérebro arruma um jeito de trazer isso, mas de uma forma bem maluca, pra te acordar pra vida. Não significa que aquilo é importante pra sua vida, não significa que aquilo vai tá te dizendo que você é uma má pessoa. Então, por exemplo, pra você que não sabe o que é pensamento intrusivo, eu tô aqui na boa, né, fazendo uma live e de repente assim, eu penso assim, nossa, sei lá, povo chato. Como assim? Povo chato? São meus seguidores, entendeu? Esse é um pensamento intrusivo. Eu não vou dar moral pra isso. Por quê? Porque pode ser porque eu estou muito cansada, porque eu tô, né, eu tô querendo aqui dar o meu melhor. Então, assim, não dou moral pra isso. Para com isso. A live tá boa pra cacete, entendeu? Pensamento intrusivo, a gente não dá muita bola, não. A gente, deixa ele passar, porque daqui a pouquinho ele passa. Você tem padrão evitativo nos relacionamentos? Vixe. Uma confusão, né? Porque você quer a pessoa, mas daí não quer que a pessoa tire a tua liberdade, aí a pessoa dá a liberdade que você quer, mas daí você sofre com essa sensação de rejeição, aí você volta atrás da pessoa, mas daí a pessoa começa a te sufocar de novo. De duas uma, né? Ou você tem que se relacionar com uma pessoa que também tem esse padrão, que ela vai te compreender com mais facilidade, e um vai acabar respeitando o espaço do outro, ou você começa trabalha o autodomínio, né? A autossegurança. Porque tem uma coisa assim, o evitativo também, ele precisa aceitar as suas inseguranças e não bloqueá-las. Então eu aceito essas inseguranças, né? Obrigada. Eu aceito essas inseguranças, né? Olho para isso e falo assim, tá, eu aceito essas inseguranças, mas o que é mais importante para mim? Então, se é mais importante para mim ter o meu espaço, então bacana, eu vou peitar isso, eu vou honrar isso e não vou ficar, né, com pensamentos de ninguém gosta de mim, não fico comigo, mas também esse padrão evitativo. Outra coisa muito importante, não usar, né, esse padrão evitativo como uma máscara para relação, tá? Porque você pode muito bem, por mais que isso é um padrão de comportamento que você desde pequeno você carrega, você pode criar um repertório, né, de esquemas de relacionamento, né, um repertório de comportamentos que faça que você, consciente disso, você aprimore a sua arte de se relacionar, tá bom? Então, cuidado. Por que eu não posso usar isso como desculpa também? Porque senão essa arte de aprimorar o relacionamento desgasta energia, aí dá preguiça. Aí a gente coloca a culpa no padrão de relacionamento ou no outro. Cuidado. Eu faço atendimento online, tá? Mas é só fila de espera. Mas se vocês, né, sentirem no coração, quiserem passar comigo, aqui na bio tem tudo meu, tá? Tem os meus cursos, tem o WhatsApp para entrar em contato direto pro atendimento, para ficar na lista de espera para atendimento online, tá bom? Aqui na minha bio. Passei por um relacionamento tóxico e desde então me tornei uma pessoa fria. Como melhorar isso? Eu falo que para todos os meus consultorandos que entram no meu setting terapêutico é o seguinte: as pessoas que passaram por relacionamentos tóxicos e que estão temporariamente bloqueadas emocionalmente e que se tornam frias, elas vêm às vezes para mim no setting terapêutico com o seguinte objetivo: você consegue ver o que está acontecendo comigo, né? Porque eu não quero mais ser feita de trouxa, mas eu quero me relacionar. Então, o que eu trabalho com eles? Meu amado, minha amada, vem aqui que a gente vai ter uma conversa séria.
É preciso te deixar bom em ficar bem depois que você for feito de trouxa. E você será feito de trouxas mais inúmeras vezes. E o problema não mora aí. O problema é o quanto você fica mal diante dessa circunstância. O quanto você entrega poder para isso, né? E quando as pessoas ficam chocadas, mas qual que é a minha intenção? É justamente não ter medo de ser tratado de trouxa, é que faz com que as pessoas fiquem espertas. Porque daí eu me divirto nas relações, eu me abro novamente e falo assim, tá aí, eu não vou, não é sobre não ser feito de trouxa, é sobre não ficar mais lá deprimido, lambendo ferida. Esse é o grande segredo, tá? E daí o que acontece? Aí a gente começa a trabalhar a segurança. E daí quando a gente começa a trabalhar essa segurança, a pessoa fica com um olhar afiado nas suas relações. Até se ser feito de trouxa diminui, tá? Então, ó, deixa eu falar de novo, não tenham medo de ser feitos de trouxa, sabe? Não tenham medo de abrir o coração. Porque a pessoa que te faz de trouxa, essa circunstância tem a ver, diz respeito a ela, a sua inabilidade nas relações, né? Não sobre você. Isso fez sentido para vocês? Olá, doutor, me ajuda aí. Eu gostei do username. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, se vocês estão gostando dessa live, eu não sei se vocês me seguem ainda lá na outra plataforma que começa com ins e termina com grão. Tá? Amanhã eu vou fazer uma live bem legal, principalmente para as mulheres, tá? Então esse meu jeito aqui, eu vou estar amanhã falando com a minha dermatologista, desse meu jeito, né? Com a doutora Dani também, que é maravilhosa, a gente vai falar sobre melasma, sobre o cuidado com a pele, o quanto isso prejudica e também melhora muito o nosso processo de autoestima, tá? Então, se você tem dúvidas, inclusive, né, de como lidar, e questões emocionais que envolvem isso, né, os gatilhos que envolvem isso, amanhã é o momento, tá bom? Então fica aqui o meu convite. Se você não me segue lá na rede vizinha, tá aqui, você entra aqui no link da minha bio, tem um íconezinho ali, né, da outra rede, passa a me seguir e amanhã, né, ativa lá o lembretinho que vai estar a live para vocês às 8 horas. Não vou fazer aqui, vai ser na outra plataforma. Quando a pessoa empurra as pessoas para namorar, é certo? É errado, né? A gente não pode ficar empurrando nada e ninguém para nenhuma circunstância que seja contra a vontade dela. Essa mania que as pessoas têm de achar que todo mundo tem que namorar, tem que estar conectado, tem que casar, sabe? Cada um tem a sua história dentro do processo, né? Então, tá errado, com certeza. Que bom, para você que é a primeira vez que tá aqui, espero que você tenha curtido. Tenho medo de ter crise quando parar o remédio, estou tomando esse Citalopram. Ah, não. Veja, as crises depende, tá, Monique? Depende, tá, Monique? É o seguinte, às vezes tem uma questão até psicológica envolvida aí. Então você associou que com o uso do medicamento você não tem crise. Mas muitas vezes até o fato de você ter ido, né, buscado o medicamento, ter depositado nele, né, toda a sua segurança de que com ele você não vai ter crise, ele às vezes até funciona como efeito placebo, tá? E o contrário também é verdade. Então, se você acreditar, né, de que imediatamente quando você tirar, você vai ter crise, né? Aliás, imediatamente quando acabar você vai ter crise, muito provavelmente você vai ficar mais suscetível. Então, o que eu indico? Remédio psiquiátrico a gente não deixa acabar, né? Por orientação psiquiátrica, a gente volta antes que ele acabe, então a gente se programa para isso e faz o retorno. Inclusive, se ele propor o desmame tem que ser feito de forma bonitinha, conforme ele é prescrito. Inclusive, gente, se o psiquiatra de vocês manda vocês tomarem o remédio em tal horário, né? Ele manda tomar de manhã. Mas vocês façam a sua parte. Todo dia tomem no mesmo horário.
E não se esqueçam, porque vocês não têm noção do transtorno que é a falta de rotina, em horário, em tomar, dia toma, não toma, o quanto isso é um transtorno depois até para o psiquiatra entender se está funcionando ou não, tá? E fora o transtorno que é para você, tá? Isso é bem sério. Ah lá, ó. Ela tá contando algo que eu nem sabia que estava acontecendo, e já aconteceu. Ó, tinha medo de ter crise e acabava tendo. Às vezes a gente cria algumas circunstâncias, e quando eu falo criar, não é da nossa cabeça, não. A gente cria, inclusive, fisicamente, tá? Esses anseios criam quadros físicos, tá? As emoções criam quadros físicos, é a forma que. Porque a gente acha que as coisas estão assim, separadinhas, né? Não, não estão. Está tudo interligado. Te ajudo, Márcia. Te ajudo com o quê? O que está acontecendo? Vou tentar ajudar. Temos aí mais alguns minutinhos. Tá. Como lidar com um parceiro que gosta de você, mas não demonstra e eu preciso que fale? Tá. Tente descobrir qual é a linguagem de amor dele. Muito provavelmente a sua linguagem é Railane, né? É palavras de afirmação. Então, primeira coisa, né? Dê uma pinha pra ele. Olha, amor, eu sei que você me ama, mas, né? Vendo lá a live da Dona Ana, né? Estudando livros e tal, eu vi que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Se você não me fala, eu fico. É como se você. É como se você não me amasse pra mim, né? Explique de amorosamente. Mas tente também descobrir qual é a forma como ele te ama. Então, por exemplo, se ele for atos de serviço, fique atenta a isso. E toda vez que ele fizer um ato de serviço, né, o elogie, né, fale internamente, nossa, olha como ele me ama. Por quê? Porque daí você passa a se preencher. Senão você fica sempre com a ideia de que ele não falou, ele não fala isso, ele não faz aquilo, então ele não me ama, tá? Entenda o seguinte, gente, a gente também precisa fazer a nossa parte no relacionamento. Isso é bem importante. Tá? E a nossa parte também exige, obrigada, Vanessa, exige que paciência, tá? Eu atendo online. O link tá aqui na minha bio, tá bom? Entra lá na fila de espera. Às vezes eu falo a fila de espera, mas às vezes tem uma vaga que surge, né? Dá uma olhadinha lá. Ai, Dona Ana, boa noite, passando aqui pra avisar que te amo. Seu admirador secreto. Obrigada, admirador secreto. Parece que você é jovenzinho. Já sou uma senhora de 40 anos. Ó, eu acho que o dele é atos de serviço. Sempre cozinha pra mim, faz as coisas que eu gosto. Viu só? Tá vendo só? Nem sabia, já chutei certo, né? Macaca velha. Então, é assim a forma como ele te ama, tá? Faça esse exercício, você vai ver só como vai mudar muito. Fale com ele com jeitinho, né? Amorzinho, eu te amo. Eu sei que você me ama, mas se você não falar, pra mim é como se eu não ficasse uma cega na relação, tá? Tá bom. Tudo bem, jogador, tudo bem. O que mais? Acabaram as perguntas? Estão tudo quietinho, prestando atenção? É isso? Você tem formação em psicanálise? Não. A minha formação é em psicologia, né? Sou pós-graduada em neurociência, por isso que eu sempre tô aqui com os negocinhos. Neurociência, psicologia positiva e mindfulness, tá? E a minha prática no setting terapêutico é a psicologia integrativa. O que mais? O que você não tive a tua pergunta respondida, se você quiser mandar agora enquanto eu tomo uma aguinha, pode mandar. Porque qual cidade eu tô? Eu tô em Curitiba. Por que o ciúme patológico acontece? Porque muito provavelmente a pessoa passou uma vida insegura, né? Então assim, a fonte da felicidade dela sempre foi o outro. Então pense assim, ó, se a fonte da minha felicidade é o outro e o outro sai, o outro não tá perto de mim, como é que de eu vou ser feliz?
entende? Então é como se o outro, a distância do outro provocasse um buraco dentro do meu coração. Eu não posso ter esse buraco, fico mal. Então eu preciso trazer ele para perto de novo. E preciso, inclusive, que ele me pertença. Tá? É por isso que acontece. Obrigada, Regina. Dona Ana, me ajuda, me sinto completamente perdida, não sei do que eu gosto, parece que eu não me conheço. Então, assim, Aline, sabe que às vezes, primeiro assim, esqueça tudo que dizem sobre você. Ah, você é chata, ah, você é mimada, ai, você é muito legal. Esqueça tudo isso. Comece a fazer, entre na experiência de fazer, seja lá o que for, sabe? Ah, tô com tempo ocioso. Não fique com tempo ocioso, vai lá, faça uma pintura. Entre nas experiências sem questionar muito se você é boa, se você não é. Porque esse movimento vai trazer. Você vai. Com esse movimento você vai descobrindo naquilo que você é boa, naquilo que faz sentido, naquilo que não é. Entende? Então, assim. Ao invés de você ficar na pergunta, né? Quem eu sou, né? O que eu gosto, o que faz sentido pra mim, né? O que é coerente pra mim? E vai tirando aquilo que não é sentido, não faz coerente, você vai tirando da sua vida. Você vai ver só, que é uma questão de tempo. Você vai começar. Leva tempo também, tenha paciência. Ai, nossa, já pulou ali. Você tá em Boston, Patrick. Tá certo. Ah, quais as dicas para afastar a culpa? Ótima pergunta, nossa. Estar no presente. A culpa é sempre é uma sensação, sempre é uma sensação de ineficiência, né, de fracasso em relação a alguma circunstância que já passou. E uma ansiedade das consequências que virão para o futuro. Mas você nunca está no presente. Ah, não, mas no presente que eu estou vivendo são consequências da culpa, né, do ato que eu fiz. Não é. Não é. Olha que maluco. Vou dar um exemplo prático. Então, eu tô com a culpa de que eu traí. Não, vou colocar um que é menos polêmico, senão isso aqui vai dar polêmica. Então, assim, eu tô com a culpa, com a sensação de culpa, que eu fui traída, né? Então, eu tô com uma sensação de culpa que eu não fui uma boa esposa. Então, essa sensação de culpa, hoje no meu presente, eu carrego consequências disso. Porque daí eu não me acho suficiente, porque eu me tornei uma pessoa amarga, porque porque agora eu desconfio das pessoas, eu carrego essa culpa e eu fiquei deprimida. Esse é meu presente, dona Ana. Não, esse é seu futuro e esse é seu passado. Você está alimentando essa culpa com essas ideias, você está achando que nunca mais vai se conectar com ninguém, achando que vai ser traída de novo, circunstâncias do futuro. No agora mesmo, no agora, você está aqui na minha live. No agora mesmo, você tem que lavar uma louça. No agora mesmo, você tem que mandar aquele relatório. E para isso, para essas atividades, você vai precisar abrir o coração para a potência que há em você. Então eu lavo uma louça como ninguém, eu mando um relatório como ninguém. E é assim que a gente vai afastando a culpa, entrando na experiência do agora. Ah, dona Ana, mas daí quando eu paro essas coisas, vem os pensamentos, né? Vem a culpa de novo. Eu vou ficar jogando pelo tapete? Não, minha filha, você olha quando a culpa vier e fala, pois é, errei, foi foda, foi mal. E naquele momento deu o melhor de mim que eu podia fazer. Agora eu já sou uma pessoa diferente, já aprendi, já não sou mais a mesma daquilo. Pronto! Segue! E vai, faz o que tem que ser feito. Não fica discutindo com pensamento, gente, porque a mente mente pra gente. A mente é ardilosa. Por isso que O Poder do Agora foi um dos livros mais, né, foi um divisor de águas no mundo espiritual aí do Eckhart Tolle, porque ele é muito, sim, ele tem toda a razão, extremamente terapêutico. Fez sentido para vocês isso? Acabei de terminar algo que se estendia por um mês e só me machucava. A pessoa vivia me dando vácuo.
Então, que bom, né? Agora você está aberto para outras possibilidades, né? Para conhecer, conquistar e fazer coisas novas. Que bom. A gente não se livra de pensamento, a gente só não dá moral para ele, tá? Porque assim, ou você aumenta esse pensamento, dá muito poder para ele. Vou dar um exemplo, tá? Eu tava com o seguinte pensamento antes de entrar aqui na live. Tava muito chateada, muito brava. O pensamento que vinha é: para que tanto esforço se uma plataforma é incoerente nas suas ações, bloqueia um vídeo meu por algo totalmente injusto, né? Tava muito brava. Esses eram os pensamentos. Ah, que vontade de parar de fazer vídeo para essa plataforma. Aí eu fui lavar uma louça, comi, falei, não vou dar moral pra esse pensamento não. Não faço vídeo pra plataforma, faço vídeo pra mim, faço vídeo pra vocês, pros meus seguidores. E é isso. Pronto, entrei na live, tô aqui, tô fazendo a live, vou sair daqui, vou fazer outras coisas, eu já resolvi isso. Pensamento, a gente não dá muita moral pra ele. Senão, se eu desse muita moral pra esse pensamento, isso é um complô contra mim, eu não vou fazer mais, tá, chega, pra que eu faço isso, quero tentar ajudar as pessoas e tenho o meu conteúdo censurado, isso é crime, tá bom? Fez sentido isso pra vocês, gente? Qual a sua posição sobre o ligado, Silvana? Qual a posição sobre o luto? O luto pode ser a cura do amor? Olha, o luto, na verdade, é a perda da identificação, não é a perda de quem se foi. Prestem bem atenção nisso. O luto não é a perda, não é viver com a sensação ruim de quem se foi. O luto é a sensação ruim de conviver com essa nova pessoa que você é. O luto é uma sensação ruim de ir embora, de você ver ir embora a pessoa que interagia com aquela outra pessoa, com o seu eu que interagia com a outra pessoa. Isso é o luto, essa é a dor. Então, enquanto você ficar identificado com essa pessoa que se foi, com essa pessoa que você interagia com ela e você era essa pessoa com ela, você vai sofrer. Agora, quando você não se identificar, mas aceita, né? Aquele eu que interagia com essa pessoa muito amável não vai existir mais, mas foi bom enquanto durou, aí a gente dá abertura, né? Para o amor, né? E amor é aceitação. Meu relógio tocou, são 21 horas, é o horário que eu já começo o meu processo, minha higiene do sono. Gente, com muito carinho que eu venho aqui, eu faço o que eu faço, realmente é por vocês, né? Para que, se hoje, né, deve ter passado aqui mais de 1000 pessoas, né, nessa live. Se uma alma, né, se uma pessoa teve a sua vida sensibilizada, né, e eu plantei uma sementinha, já vai ter valido todo o progresso. E se eu fiz sentido na sua vida hoje, uma forma de você contribuir, até com material gratuito que eu mando para vocês, se fizer sentido, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque a gente entende que está sendo relevante, a plataforma entende que está sendo relevante. Às vezes compartilha com aquela pessoa que também só estava precisando escutar aquilo que você escutou, tá? Pode ser que não faça sentido para ela, mas você fez a sua parte. Então, se vocês puderem, né, de alguma forma retribuir dessa forma, eu ficaria muito grata, tá? Para finalizar, amanhã eu farei uma live na outra plataforma sobre a beleza, né, o autocuidado, quanto isso mexe com as nossas emoções e especificadamente em relação ao melasma com a doutora Dani AB, que é a minha dermatologista, tá bom? Se cuidem, se vocês não me seguem ainda na outra plataforma ou não estão no meu canal do Telegram, tudo tá aqui no link da minha bio, é só entrar lá que vocês encontram tudo, tá bom? Beijo grande, se cuidem e espero ter contribuído, né, com a vida de vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima live.